Então dá uma olhada aí pro seu vizinho, se ainda não estiver ligado na nossa programação, diga pra ele assim: menino, você não sabe o que você está perdendo, o programa Aliança Sertaneja, daquele jeito sertanejo de ser, já começou e a temperatura já começou a ascender. E essa temperatura, a alegria lá do céu que vem para nos animar, né? Porque foi feito investimento para que todos nós, seres humanos, filho do Deus vivo, tenha vida e vida com abundância, não é não, dona Lili? Aliança Sertaneja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, não é isso? Então foi feito um investimento muito grande, nós temos que aproveitar essa vida, porque a vida é o bem maior que nós temos, né, dona Lili? Então, bom dia, cidade, começa o dia aqui com a gente. Vamos começar com Saudade do Sertão, Charles e Lili, vamos lá, Lili? Vamos lá. Então vamos lá, o craque da sonoplastia, Charles e Lili, Saudade do Sertão. O sol já vem raiando e os pássaros cantando, já começa um novo dia. Meu pai já está de pé e mãe prepara o café e acorda meus irmãos. Os 8 filhos estão na mesa, 3 homens, 5 mulheres, está completo a família. Cada um diz o que quer e Antônio brinca com José, que alegria. E Nena está chegando com beijo, Maria está chegando com biscoito, Raimunda anda logo com esse queijo. E eu estou cantando, Antônio Márcio traz o leite do curral, traz tu e usa a mamadeira da caçula, porque mãe já estará a avisar que a caçula Luzinete está com fome. O bem-te-vi peito amarelo com o seu cantar tão belo, até parece da família. E logo ali no laranjal canta leve o sabiá, que belo dia. Por ser o filho mais velho, com meu pai vou trabalhar, vou lhe ajudar no campo. Era muito divertido, além de ser meu amigo, meu pai é o meu herói. E quando chega a hora de almoçar, meu pai já aproveita pra brincar, vai trabalhando pro serviço adiantar, que eu almoço por nós dois e de novo está reunido a família. E o almoço é uma galinha caipira e todos estão na mesa a se servir, e já está cantando bem-te-vi. E à tarde nós voltava para o campo trabalhar, depois de um bom cochilo, enquanto ia trabalhar. E à tarde nós voltava para o campo trabalhar, depois de um bom cochilo, enquanto ia trabalhando, meu pai ia me ensinando e me dando os bons conselhos. A tarde já está findando, o Namburi está cantando, é hora de voltar pra casa. Eu e pai aprociando naquele estradão, andando até que chegava em casa. À noite no terreiro ia cantar, a lua lá no céu a clarear, parece que ela vem pra me escutar, está olhando para mim, parece que ela beija o capim. O sabiá e o bem-te-vi foram dormir, só a coruja está cantando em seu lugar. Assim termina mais um dia no sertão.
Era assim a minha vida no sertão, vida simples, vida boa, até que o mundo me iludiu. Criei asa, fui embora, deixei minha mãe chorando, com uma dor no coração. Já faz quase 8 anos que não vejo meu ando com meu pai lá naquele estradão, que não abraço a minha mãe, estrada que me viu partindo, vai me ver voltar pra casa. Já estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja, e você já pode estar pedindo a sua moda boa, o seu louvor preferido, pelo 9991747196, e você pode até estar mandando o seu áudio. Nós temos todo o prazer de estar atendendo o seu pedido e até colocando o seu áudio no ar para que você possa estar participando conosco. Dona Lili, hoje o programa, Dona Lili, vai ser uma bênção. Dona Lili, eu estava meditando, amanheci o dia, acordei às 5 horas, enquanto eu esperava o seu cafezinho, aquele cafezinho além de quente, não tão quente como que o craque da sonoplastia trouxe para mim. Eu não vou nem dizer o que aconteceu, o craque da sonoplastia, com meus lábios. Com meus lábios, depois de tomar aquele café. Mas aquele cafezinho gostoso, cheiroso, Dona Lili, eu estava... Diga aí, Dona Lina. Mas ele avisou, né, irmão? A gente avisa, fala assim, ó, tá quente, acho que ele taca pra dentro, assim mesmo, e... Falar em café, eu passei lá no café da irmã e vi aquele cuscuz, aquele café, bonito. Aquele cuscuz do jeito que minha mãe fazia, feito naquele pano, com aquele fervor da água da panela, no gostoso fogão de lenha, demais. como minha mãe fazia no fogão de carvão. Eita coisa boa, menino! E aí esperar só o leite chegar lá do curral pra gente ferver, né? É por isso que nós cantamos essa cantiga aí, né? Traz menino, traz o leite, traz o café, traz o queijo, traz o beiju. Aí nós falamos, moda sertaneja tem muito, né, Dona Lili? Mas moda sertaneja com o nome dos irmãos tudo Dos isso. 7 irmãos. E são muitos, né? São 7 irmãos, não é isso? Dona Lili, eu estava meditando hoje de manhã sobre essa mensagem, né? E o Espírito Santo falando aos nossos corações, ao meu coração, ao meu espírito, sobre o seguinte. Dona Lili, você já parou para analisar que nós representamos a mensagem que nós temos, correspondente com a mensagem que nós temos? Se a mensagem ela é de Deus, ela faz o bem para as pessoas, ela liberta as pessoas, ela abençoa as pessoas. Então, proporcional à mensagem que nós representamos, nós temos de Deus por causa do amor de Deus. E sobre essa mensagem, Dona Lili, a respeito do povo no Egito, estava meditando, né? Hoje é do mesmo jeitinho, aquela guerra, o povo de Deus estava inserido em uma nação pagã, em uma nação em que o seu rei não era temente a Deus e ainda debochava de Deus, opositava a Deus, né? Tinha vários deuses, na verdade, oprimia o povo, sendo que aquele povo, Dona Lili, era o povo da promessa. Deus tinha prometido aquele povo, abençoar aquele povo, fazer aquele povo grande, fazer aquele povo um povo referencial, sabe, para que as nações tivessem ele como modelo para que viva, né? Porque a coisa mais maravilhosa que nós temos, Dona Lili, é a vida, né? A vida, não tem nada que se pareça com a vida. Qualquer coisa externa, ela pode até somar a vida, mas as coisas externas, ela não te assegura a vida, né? E a vida que eu falo é a vida completa, a vida eterna, a vida eterna já começa agora, já começa aqui no coração da gente. Então aquele povo inserido ali, no meio de outras culturas, de outros deuses, sendo que eles tinham promessa, nem tanto. Eles eram sofredores do físico, eles trabalhavam até não aguentar mais. O que a gente lê na Bíblia ali foi o que de fato aconteceu. Já pensou, você está trabalhando com fome, cansado, e o corpo não aguenta mais, você vai parar, você olha ao lado, vê alguém com um chicote na mão, e já imaginou o filho ver o pai sofrendo? Já imaginou o pai ver o filho sofrendo? Então aquele povo foi sofredor demais durante 430 anos. Não é isso? Então o que foi, Dona Lili? Ali, fisicamente, hoje acontece essa guerra, essa batalha em nossa consciência.
Então, quando nós construímos a identidade de Jesus, olha só que coisa maravilhosa. Isso não é religião. As pessoas dizem assim, mas isso aí é para a sua religião. Não, não. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós estamos debaixo, subordinados a essas leis. E o que foi Faraó, aquela tirania de Faraó, hoje são as forças espirituais da maldade organizada com seu chefe. O próprio Jesus já disse assim, está vindo aí o príncipe desse mundo. Mas Jesus disse, ele não exerce nenhum poder, nenhuma autoridade sobre mim. Não exercia autoridade sobre Jesus, mas sobre as demais pessoas, ele exercia e hoje ele continua exercendo. Então ele tem 1001 maneiras de oprimir as pessoas. É medo do futuro, é medo de passar fome, é medo de ficar desempregado, é medo de adoecer, é medo, é angústia. E paralelamente, ele cria situações viciantes para que a pessoa, é sua porta de escape, né, dona Lili? Você está entendendo a coisa como a coisa é bem armada, né? Então ele cria a porta de escape, como alcoolismo, prostituição, isso vai piorando a situação. E aí fica no sentido, fica do jeito que a pessoa não tem, por si só, ela não tem como escapar dessas 1001 maneiras de escravidão. Mas aí vem Jesus e ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para libertar os oprimidos, né? Para pôr em liberdade o que estava oprimido. Essa liberdade, assim como foi no Egito, fisicamente, o maior exército da terra era de Faraó. O homem mais poderoso da terra, o mais tirano da terra era Faraó, né? E geograficamente, ali o Egito, o povo de Deus não tinha como sair de dentro das terras do Egito, onde Faraó exercia seu poder, né? Então aquilo que era impossível, dona Lili, olhando aos olhos comuns, com Deus pôde, né? Então assim, se a gente conseguisse, não vou tirar essa, nós vamos conseguir implantar no coração de todos que estão ouvindo agora a seguinte consciência. Quando nós construímos o Senhor Jesus em nossa consciência, quando nós entendemos quem somos, e agora Jesus está construído em nós entendemos que ele, Jesus, está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeiam, e agora isso não é só uma informação, isso é uma consciência ativada em mim, em nós. Então todo o poder de Deus que lá no Egito, para tirar o povo, foi só uma parte da totalidade que se manifesta em Jesus, porque nele habitou a plenitude de Deus. Não tem cadeia que segure, dona Lili. Eu sou testemunho disso, dona Lili. Eu sou testemunho disso. Oprimido, eu sei o que é ser oprimido. Eu sei o que é você olhar para você e não dá, como dizia minha mãe, não dá valor de uma cibalena. Você sabe o que é cibalena? Você sabe o que é cibalena? Minha mãe, quando queria, assim, digamos assim, desvalorizar alguma coisa, ela dizia, fulano, aquela coisa do teu valor de uma cibalena, porque era um comprimido bem baratinho na época, né? Não sei se existe hoje, né? A cibalena tem seu valor, né? Para quem está doente, mas minha mãe usava esse termo para dizer que algo não tinha tanto valor assim, né? Mas é mais barato, não tem o valor de uma cibalena. Eu olhava para mim, eu me sentia assim, porque eu sabia que eu tinha quebrado os meus fundamentos, os meus princípios éticos e morais, eu sabia que meus pais valorizavam. E ali eu me perdi, aí tem aquele ditado, para o mundo não briga de ser mundo. Eu já estou perdido mesmo, vou me arrebentar logo todinho. Aí me aprofundei mesmo, me perdi mesmo. Mas você chega um momento que você não consegue se olhar no espelho. Você não consegue se olhar no espelho. Inclusive eu estou falando nessa música bem aí que você tocou, lá na continuação, lá na declamação, eu falo que eu me olhei no espelho, bêbado, e fiquei com vergonha de mim e de meu pai. Imaginei, já pensou se meu pai me visse desse jeito? Mas foi ali, diante do espelho, ali eu já sei que foi uma visitação do céu. Eu digo, eu não vou desonrar meu pai. Foi essa frase que eu usei, eu coloquei no louvor. Eu não vou desonrar meu pai, porque eu lembrei de todo o conselho que ele me deu e que ele me dava. E foi a partir dali que eu comecei a mudar minha vida, né? E foi ali que me levou até Jesus. Porque ele primeiro te dá uma força, te dá uma injeção de força para te levar até ele. Você chegou até ele, meu amigo, você está seguro, você está guardado ali, né? Porque ele é poderoso, não é só de teoria, não. Ele é poderoso mesmo. Me libertei,
Esse programa vai ser uma benção, Tô olhando pra você aqui. Dona Eli, vou falar coisa que você já sabe. Eu era um homem viciado no alcoolismo, tudo que não presta, né? Eu cheguei num ponto, craque da sonoplastia, que eu vi que a minha vida estava correndo risco, sabe, de amanhecer. Muitas vezes sem saber onde eu estava, vai analisando aí, sem saber onde estavam meus companheiros, muitas vezes levado por carro de terceiro, que você encontrou ali, e não sabe nem onde é que você amanheceu o dia. E isso eu colocava em minhas músicas. Tem uma música aí, quantas músicas você conhecia da dupla? Só uma? Só uma, geralmente, né, foi aquela que estourou, né? Mas tinha uma que dizia assim, né? Nesse bar sentado, nesse quarto escuro, sem saber com quem eu tô, quem eu sou, papapá, mais ou menos essa coisa aí. Agora vamos analisar mais um pouco a respeito da música. Cada pessoa representa a sua mensagem. Olha a mensagem que eu codificava na música. Aí colocava aquelas forças malignas na música. Aí as pessoas, ao ir num show, ouvir a sua música, não é? Nós todos sabemos, se nós comer, por exemplo, nós comer uma maçã e for fazer algum exame no nosso sangue, sabe que tem resíduos da maçã em nosso sangue. A mesma coisa no mundo espiritual, porque o verbo sempre se fará carne. Vai ficar não na sua pele, no seu corpo, mas no seu DNA, no seu espírito. Aí você pega uma música dessa, com seus vícios, com suas escravidões, aí você coloca um tempero da melodia, sabe, gasta dinheiro, coloca o teu dom que Deus deu para envenenar outras pessoas. Era essa a minha realidade, Então, quando eu tomei a decisão, estamos falando aqui do poder de Deus de libertação, né? De libertação. Amém. Nós estamos aqui para isso, né, Dona Lili? Dona Lili, quando... Prossiga, né? Daqui a pouco nós vamos ouvir aquela moda boa. E eu ainda estou falando que você pode pedir a sua moda 91 74 71 96. Então, o craque da sonoplastia, quando eu encontrei força para largar o vício, que eu passei primeiro mês, segundo mês, eu encontrava amigos bebendo, mas eu já não tinha mais eu tinha prazer de dizer não. Eu tinha prazer de dizer, agora eu mudei de vida. Então, quando eu vi que o poder de Deus era uma realidade, não era apenas uma teoria, então depois dos vícios, a coisa que mais me judiava era como as pessoas falavam para mim, né? Eu procurei essas pessoas que lê mão, essas coisas assim, dizia que eu tinha um encosto que não permitia que eu fosse feliz no casamento. Eu não tinha, sabe, poderia até esquecer que eu nunca seria feliz no casamento, eu nunca ia ser uma pessoa realizada no casamento. E aquilo entrou na minha consciência, eu tinha isso na minha consciência, né? Então isso tinha me judiado demais. E obviamente, tudo aquilo que você acredita se torna a sua verdade, né? Então, tive 2 casamentos desfeitos, frustrados de uma maneira terrível. Então eu cheguei a um ponto que eu falei assim para mim, a partir de hoje, nunca mais eu sou a primeira pessoa a ser traído. Eu sempre vou ser, porque aquilo me fazia eu sentir menos diminuído. Porque todas as vezes que eu confiava em alguém, que eu acreditava em alguém, que eu era decepcionado, eu pensava comigo mesmo, rapaz, eu sou um besta demais, eu sou muito bobo, como é que eu fui acreditar? E eu acredito que possa ter muitas pessoas com esse mesmo espírito, porque o espírito não morre, né? Esse mesmo comportamento, essa mesma sensação. E aí eu abro um parênteses, você está me ouvindo, se você está se sentindo assim como eu vou dizer para você, não tem nada errado com você não. Se você for traído, não tem nada errado com você não. O errado está do outro lado. Mas eu achava que era eu que era o errado, que era o culpado, porque eu fui bobo demais. E eu lembro no dia em que eu me ajoelhei e eu falei com meu papai lá do céu, e eu disse, papai do céu, a partir de hoje, ainda que eu fosse a única pessoa a ser fiel, eu serei essa pessoa. A partir de hoje, Senhor, ainda que quem quiser me trair, possa me trair, mas eu nunca mais vou trair uma pessoa. E tomei aquela atitude. Rapaz, eu senti uma alegria tão grande, sabe? É como se eu jogasse aquele fardo no chão, sabe? E ali eu fiquei firme. Senhor, eu quero aquela que vai ser a minha esposa por toda a vida. Inclusive eu fiz uma moda com esse título, por toda a vida. E aí, o craque da sonoplastia, eu tô olhando aqui pra dona
para Dona Lili, para o nosso povo entender, baseado dentro aqui do nosso tema de libertação. E eu estou falando logo de mim, né? Eu tenho que falar de mim. Porque eu falar de mim não tem nada de errado. E foi aí, Dona Lili, que não deu... Essa oração, Dona Lili, que eu fiz, foi lá no começo do ano, eu lembro, 2000, o ano 2000, ali foi no mês de janeiro de 2000. E aí lá para abril, maio, lá vai nós em uma festa de crente, convidaram o Charles Araújo e convidaram também a Dona Lili. E aí quando eu vi aquelas duas moças bonitas, né, eu já tinha ouvido falar, eu já tinha ouvido o CD dela, a música dela, né? Mas pessoalmente eu não conhecia a Dona Lili. E aí nós cantamos, louvamos. E aí eu procurei o pastor Jaime, o seu pai. E aí eu percebi, como eu falei ontem, eu percebi que vocês faziam dueto, não é? Não tinha aquela voz primeira e segunda voz bem definida, fazia dueto de voz. E eu digo, me ofereci para ensinar segunda voz. Eu lhe digo de novo, não tinha intenção nenhuma. Não tinha. Digo diante de Deus, não tinha intenção nenhuma, sabe? É só ensinar a tocar violão. Ensinar a tocar violão. Só que quando eu conheci a família inteira, rapaz, se tornou aquele ponto de referência. Quando terminava o culto, era para lá que eu queria ir. Porque era gostoso o papo, as orações, nós orávamos, aquele papo gostoso no meio do terreiro, o bairro lá era novo, dava aquele ar de roça, aqui era muito familiar. Moço, eu me acostumei tanto dali. Cafezinho quente. Cafezinho quente. Aí eu quero abrir um paralelo, um paralelo aqui, veja só, esse prazer, essa alegria que eu estava sentindo, que Deus me levou para ali, era o verdadeiro original daqueles falsos prazeres que eu sentia que só me escravizava. Só me escravizava, não é isso? Aquele mesmo horário que eu estava ali era o mesmo horário que quando eu não estava fazendo nada, eu estava com um amigo bebendo, fazendo alguma coisa, gastando o meu dinheiro, né? Gastando o meu dinheiro com o que é errado, alimentando o outro lado, fortalecendo o Egito, como o povo no Egito, fortalecendo seus opressores. Agora estava eu na casa da Dona Lili, né? Lá conversando com o pai dela, que era pastor, e me ensinando, eu menino, nascido na fé, eu precisava crescer. Olha como Deus é sábio, olha como Deus é bom. Me levou lá pro seio, né? E aí, Dona Lili, vai lá, Dona Lili, diga alguma coisa aí, diga alguma coisa, que tá bom demais. Meu pai, um pastor evangelista, né? É apaixonado por ganhar vidas, acostumando, né? Cuidar de pessoas. Então, à noite, a gente sempre tinha aquele café ali, jovens, muito jovens. Você já procurou por toda a vida, tocando não foi? violão. Ou não? Não, aqui é outra. É outro, mas não. Diga lá, Dona Lili. Como precisa. Tocando violão, cantando. Então, quando você aceitou Jesus na região, meu pai já falava assim, tomara que continue. Era muito conhecido, né? E a gente acostumado a cuidar de pessoas, e ele falava, tomara que continue. Aí, até que depois foi se conhecendo, né? Mas... Aí foi ali que eu soube que um dia você estava vindo de um culto que parou aonde nós estávamos fazendo naquela época um showmício, né? Fazia naquela época um showmício, né? Naquela época nós fizemos 96, se eu não estou enganado, fizemos muito showmício. Nós fazia aí Dom Eliseu, nós fomos contratados por esses três grupos políticos, né? Não, o mesmo grupo político, né? Dom Eliseu, Itinga e aqui, a Sailândia do Maranhão. O pai dela vinha com a família e viu nós, foi quando ela me contou, eles me contaram que oraram por nós, ali nós estávamos realizando aquele show, e eles oraram por nós. Ali eu fiquei sabendo, então, cada notícia dessa me alegrava. Dona Lili, eu estou preparando uma vez que depois você... Essa moda que você está ouvindo aí, era a moda de viola que nós cantava lá no terreiro mesmo. Eita, rapaz, é bom porque todas as coisas que a gente tá falando aqui nós temos como provar, né? Como mostrar, glória a Deus, alegria. Aí eu vou contar bem aqui, Dona Lili, escuta. Ó. Não gasto meu dinheiro, não quero sobe um pouco aí. Cigarro, mal e droga pode até me matar. Pra conseguir a vida eu preciso viver. Nada de mancada, não nasci pra perder, vou vencer. Eu ser feliz, dar valor a quem tanto me ama. Hoje eu não vou construir um castelo e derrubar sobre mim. Eu ser feliz, dar valor a quem
esse tipo de louvor aí que nós louvávamos. Essa é boa. Nós louvávamos lá também. Essa daí, se eu não estou enganado, essa daí nós gravamos numa praça, né? Não sei se você está vendo a imagem aí. Tá vendo a imagem aí? Não, tá vendo a imagem? Mas era o tipo de louvor. Aí, craque da sonoplastia, escuta aqui como é que Deus trabalha, né? Tô ouvindo lá, obviamente, você sai do sistema, você sai do mundo, ninguém sabe se você vai continuar ou não. Então, cada vez que eu me afastava, quando eu chegava, eu ouvia alguma notícia, sabe, que não era muito boa. Dizendo, rapaz, inclusive falava pro meu sogro, rapaz, afaste sua família desse camarada aí. E aí e aí sobre esse ponto eu fiz outra cantiga, né? Eu mostrei pra eles, olha, parte do que falam aí é verdade, só que era uma verdade que já ficou pra trás. Você tem todo o direito de pensar, de acreditar. A maioria das pessoas, as pessoas gostam de aumentar ou mentir, mas nem tudo é mentira. Sempre fui na verdade porque eu aprendi essa verdade no Evangelho, né? Eu sei que daí esse papo gostoso, muito feliz, estava conhecendo o que era ser bom de fato. Eu sei que Deus me libertou, perdi um duelo, o convívio com aquele povo todo que outrora era meus companheiro de farra, de zoeira, como se diz, né, da bagaceira, e agora eu tava na beceira, né? Aí um dia a minha irmã me procurou. Aí chamou o meu nome, aquele nome que ela sabe de irmão, né? E disse assim: ei, vem cá, você tá tendo algum compromisso com a filha do pastor Jaime? E eu digo, não, por quê? Não, porque eu oro, tá num setor de oração. De casa. E a dona Judite, que é a mãe dela, tava lá apresentando na oração. Se aquele homem não fosse o que Deus tinha separado para a filha dela, para convencer a filha dela a tirar do coração, sabe? Eu digo, homem, por que você não falou uma coisa dessa antes, homem? Aí sim, craque da sonoplastia, eu comecei a pensar. Aí sim. Você com certeza já tinha falado agora? Já. Aí eu me arrumei, já fui diferente, fiz a barba, Nessa época não tinha lá não tinha lá, como é que é o nome aí, rapaz? Não tinha lá Agora eu tenho que contar também. Não, para aí, é minha vez. E graças a Deus, se for assim, falei pro... Eita, rapaz, esse tá sendo assim, essa oração aí da minha mãe, eu não comentei nada, mas desde os 12 anos a gente louvava, né? Meu pai, eu fiz a primeira música, composição, meu pai pastor já me levou para a igreja que a gente dirigia. E ele me consagrou ao Senhor, aquela canção que eu fiz, a composição, e ele consagrou ao Senhor pro Ministério do Louvor, né? Então é muito bom, cresci com esse chamado, eu e a minha irmã cantamos junto. Aí, história antiga, né? Aí assim, ele sempre dedicado ao mundo da igreja, né? Do louvor, ele falava assim, minha filha, quando começou a aparecer pretendentes, né, cortejada e tal, mas ele falava pra mim, minha filha, o seu não tá na igreja, o seu Jesus vai salvar e vai trazer. E ele colocou isso na minha cabeça, ele falava isso muito, então assim, eu não tinha namoros, né, e eles, quando chegava alguém, chegava a perguntar, o pessoal gostava muito de ler aquele Jacó, a história de Jacó, lia a vez pra mim, né? Eu vou trabalhar pro seu pai 7 anos. E eu, que é isso? Eu falava, não. E aí ele falava, minha filha, o seu não tá na igreja. O seu Jesus vai salvar e vai trazer. Então, quando eu já contei aqui antemão, né? Um dia eu tava no domingo da igreja, que era costumeiro, sempre banda de louvor, tocar, cantar. E chegou alguém e falou assim, sabe quem aceitou Jesus? Aí eu liguei a antena. E aí falaram assim, o Charles, da dupla Charles e Shirley. Aí eu fiquei assim, literalmente, a primeira coisa que veio na minha mente, falei assim, será que é esse que Jesus salvou? Aí aconteceu que foi indo, né? E quando ele me convidou para uma festa de jovem, eu fui cantar nessa festa de jovem, ele estava louvando, eu cantando.
Aí foi se aproximando mais da minha casa. Com essa possibilidade, literalmente eu comecei a orar e eu tava jejuando 4 meses. Jejuei. Eu tinha o costume, assim, de uma vez... História muito puxada. Só quero ligar um ponto bem aqui, para nós entendermos. Veja só a craque da sinoplastia. Lembra? Tem um pedido Temos aqui. pedido. Lembra do dia que eu me ajoelhei e disse, Senhor, contando história a partir de hoje, nunca mais eu sou o primeiro a trair. Você vê, coincide com o mesmo tempo. Agora eu lhe pergunto, se eu tivesse continuado com aquele estilo de vida errado, dizendo assim, no dia que o Senhor me der uma pessoa justa, no dia que o Senhor me der uma pessoa fiel, eu vou ser fiel também. Sabe onde é que eu estava agora? Não sei nem se eu existia mais aqui. Sabe? Você sabe, tô aqui, tudo isso aqui para nós entendermos. Quantas pessoas estão vivendo dentro dos seus lares, mas o seu lar é pior do que o inferno. Inclusive tem música assim que fala, rapaz, eu vou beber lá porque lá fora é melhor. Quando eu chego em casa é igual ao inferno. Tem inferno porque a pessoa fez o inferno. É infidelidade, é injustiça, é perversidade dentro da sua casa. Não é? Então como é que Deus vai dar uma pessoa fiel, sendo que um não é? Não, veja, eu tomei a atitude certa, Deus me direcionou. Então, Deus me direcionou. Então a coisa flui dessa forma. Então, assim, como é quando ela fez essa oração, eu não comentei, mas pelo fato de eu estar jejuando, eu jejuava 4 meses, jejuei 4 meses, por fato de ser um risco, né? Realmente esse camarada não veio com um histórico muito bom, né? Eu jejuei 4 meses, colocando diante de Deus se seria ou não. E ele já fazia amizade comigo, já fez amizade comigo, ele contava algumas coisas dele, a gente orava, mas assim, havia essa possibilidade e o Senhor foi orientando. Glória a Deus por isso, né? Ele foi com essa história de ensinar a tocar violão. E chegou querendo me ensinar a tocar violão. Hoje vamos fazer 24 anos no mês que vem, 3 netos, 3 filhos abençoados, tem uma família linda, abençoada. Glória a Deus por isso, glória a Deus mesmo. Amém. Nossos filhos conosco, né? A nossa fé como ganha a nossa fé. Então vamos atender o pedido. Atende pedido como conversador. Ei, mano, eu só não aprendi a tocar violão. Eita, dona Lili, pula essa, né, dona Lili? Pula essa, dona Lili. Vamos atender o pedido. Quem é que tá pedindo aí? A Jaqueline Santos tá pedindo Exla. A Exla. Diga lá, craque da sonoplastia. Deus no controle. Deus do controle, louvado seja Deus. Então vamos ouvir louvor, né, dona Lili? Vamos lá. Exla, Deus do controle. Estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja. Muito obrigado a você que está espalhado pelo país, não só em nossa cidade, não só em nosso estado, né? Porque você pode ouvir e assistir pelo Instagram, pelo Facebook, pelo aplicativo do rádio, em qualquer lugar do planeta Terra, né, dona Eli? E hoje foi o nosso dia, hein, dona Eli? Você foi lá no baú. Pois é, dona Eli. Casal de missionário tem que ser assim, transparente, como Paulo disse, é uma carta que a sua leitura está externa, dona Lili. É gostoso demais, dona Lili, servir esse Deus. Dona Lili, vamos nos nossos apoiadores, vamos dona lá. Lili? São eles que nos ajudam a manter no ar, dona Lili, enquanto eu bebo meu cafezinho, dona Lili. Pois é, o irmão Alex avisou hoje que tá quente. Você foi devagar hoje? O último agora, pra me atrapalhar, porque eu fui beber ligeiro pra responder você. Aí foi uma pegadinha, porque até agora tava bom. Ele me avisou, né? Porque quando a gente recebe um café, a gente já espera que o café seja quente, né? Mas quando tá assim, quente dos quentes, tá violento, tá fervido, surpreende a gente, né? E esse aqui eu já fui precavido, né? Tava até então, primeiro gole, segundo gole. Mas ela foi falar comigo e entrou uma quantidade mais do que o normal. É agoniada, Dona Lili, vamos lá pros apoiadores, dona Lili. Quando eu aviso do leite, né? Eu falo, tá quente. Aí ele taca pra dentro. Depois ele olha pra mim e eu falei, eu te avisei.
Avisou que tava quente, mas não quente. É uma comédia, esse nordestino é uma comédia. Vai lá, dona Lili. Vamos lá, mano. Falou e falou bonito, dona Lili. Estamos aí com novos pedidos, né? Craque da sonoplastia, tem pedido de louvor. E quero mais uma vez falar que é um prazer atender você. Estamos aqui para isso. Ajude nós a fazermos o programa. Tem lá? Quem é? Antônio Carlos está pedindo Mara Lima, Dia de Sol. Antônio Carlos pedindo Mara Lima, Dia de Sol. Então vamos tocar. Essa é boa, muito boa. Mara Lima, Dia de Sol, a pedido do nosso irmão Antônio Carlos. É hora de você assumir a sua cidadania de rei e de rainha. Reis e rainha. Já estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja. Muito obrigadão você que está conosco. É um prazer imenso estar aqui podendo fazer esse programa junto com você. Pessoal, o nosso propósito maior aqui é fazer você entender que as leis de Deus, elas estão atuais e, querendo ou não, que nós creiamos ou não, todo ser humano está submisso às leis de Deus. E a respeito do assunto, o rei mais tirano, um dos reis, né? Mais tirano na história, o rei do Egito, o faraó, é um tipo das forças da maldade, nossos dias atualizados, que nos mantém muitas pessoas presas, seja nos vícios, seja no medo, seja na ignorância, seja qual for, ou seja qual seja a cadeia. O fato é, quem está preso não desfruta da vida, ainda que more dentro de uma mansão, ainda que tenha fazenda cheia de gado, ainda que seja a pessoa aparentemente a mais bem sucedida. Eu estou falando aqui, e eu acabei de lembrar de um caso que eu não esqueço, em uma conversa, de bastidores, digamos assim, com uma juíza, né? Ela falando que o marido dela, que também era juiz, passou uma vida inteira com medo de ficar sem dinheiro, com medo de ficar pobre, com isso fazer ele acumular dinheiro. E agora, naquele dia que aquela juíza me comunicou, pedindo oração pelo seu esposo, que era um juiz, ele tinha 100 mil reais na conta, mas estava tendo pesadelo porque estava com medo de perder o seu dinheiro. Estou mostrando com isso que as cadeias espirituais, elas independem de como você está fora, né? Então, a melhor coisa é que você tenha as coisas fora, amém? Deus não é contra, né? Então, que você desfrute das coisas fora, mas as coisas fora, elas só vão somar a sua vida se você tiver em Cristo, e Cristo é essa consciência interna. O faraó físico, as cadeias físicas que oprimia aquele povo na época da história do povo de Israel, essa guerra hoje acontece em nossa consciência. Então, quando nós construímos Cristo, sabemos que o plano da salvação foi feito para nós, e a Bíblia afirma que Deus designou anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. E a mesma Bíblia afirma com todas as letras, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que ressuscitará aqueles que crerem, ainda que estejam mortos, viverá. Isso não é uma expressão, isso não é filosofia, isso é evangelologia, porque o evangelho é o poder de Deus. Então, nós estamos aqui com um propósito de fazer você entender sobre essas verdades. E aqui em Colossenses 1, verso 13, é onde nós estamos baseando, né, a nossa mensagem. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Veja, primeiro, a gente é bom identificar império, porque império é diferente de reino, né? Império, ele impõe, você não tem opção. Hoje seria ditaduras, né? Ditaduras, você não tem liberdade. Você faz o que faz porque você está tomado pelo medo. Então, o faraó e hoje o nosso adversário, ele é esse ditador, ele é o imperador, ele impõe. Então, quem está debaixo do governo de faraó e desse ditador faz as coisas porque estão dominadas por essa força do mal. E veja a expressão, como é diferente. Agora Deus nos libertou, nos transportou para o reino do seu amor. Olha só, reino.
nos reinos tem leis justas, leis reais, leis óbvias, leis que são bom para o todo, mas nós temos liberdade, né? Que é isso, o colega da sonoplastia, que até hoje as pessoas não entendem. Até hoje eu encontro pessoas na rua que dizem assim: Charles, você mudou de religião, foi? Aí, porque você mudou de religião, você não pode beber mais? Tem nada a ver. Eu posso beber a hora que eu quiser, mas eu não quero beber. Por que eu não quero beber? Porque, primeiramente, eu sei que a indústria do alcoolismo tem levado milhões de pessoas ao fracasso, à ruína, à escravidão. Eu era um deles, então eu não vou cooperar. Ainda que eu quisesse beber, se eu sentisse vontade de beber, eu não vou cooperar, eu não vou gastar meu dinheiro, nem vou incentivar. Eu não bebo hoje, por quê? Porque aqui no meu estado original é que eu gosto de eu. Eu gosto de olhar no espelho e dizer: eita, cabra bonita da brucuta. Eu gosto de olhar no espelho, né? Eu me amo, uai. Eu gasto com a patroa. É isso aí, uai. É isso aí. Então eu não vou estar bebendo, não é por causa de uma lei. É que nem Paulo falou, tudo me é lícito. Mas tudo é lícito. Paulo falou sobre isso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Aí, Charlie, agora você não pode cantar mais aquele outro tipo de música, porque você agora passou pra lei de crente? Foi, não, nada de nada. É porque eu tô cantando. Hoje é que eu canto aí, ó, né? Acabei de cantar aí, né? Hoje eu gasto, tava pra todos, por exemplo, ficar. Por quê? Porque eu sei que lá fora, cantando aquele tipo de música, o que o homem semeia, o homem colhe. E a colheita que eu colhi só me espinhou. Não gosto não. Não quis não. Não gostei da experiência não. Dona Eli, estamos chegando ao final do programa, né? E mais um fim de programa. E só lembrando aqui uma coisa que nós esquecemos, porque nós prometemos falar: ei, todos os dias tem churrasco lá no Sabor Nordestino. Um abração pra todos vocês. Craque da sonoplastia amanhã. Sabor Nordestino lá no Bairro Azul. Bem perto do posto na 77. BR-010, ao lado do posto 77. Olha, nós já vamos ter um cliente que é o nosso craque da sonoplastia. Tá perguntando aqui onde é o churrasco. Já amanhã, tá às 7 horas da manhã, estamos de volta ao Craque da Sonoplastia. Um abração para todos vocês e tchau, até amanhã.